Tem gente que faz mal rindo da cara do outro. Tem gente que faz mal olhando e não vendo a hora que o outro chora. Fica brincando. Fica maquinando aquele mal. Mas um dia a casa cai para essa pessoa, viu? Você lembra do Saul? O rei Saul foi o primeiro rei. Você lembra quando Davi foi chamado, foi selecionado, foi escolhido pelo profeta Samuel? Quando lá no início ainda, quando o pai dele, o seu Jessé, tinha lá os outros filhos, tinha Davi também, e Davi era aquele que ficava lá cuidando das ovelhas. Davi era aquele que fazia aquelas poesias, Davi era aquele que cantava cuidando das ovelhas e protegia as ovelhas, enquanto os outros irmãos deles, que eram os mais graúdos, digamos assim, os bonitões, né? Então, quando chegou o profeta Samuel, né, e falou para o seu Jessé, eu vim aqui, né, e conversou e falou que precisava ver quem que era, qual dos filhos dele seria escolhido para ungir, né? Então a pessoa ungia, ela tinha um compromisso depois. Então Davi foi ungido e mais para frente ele se tornou rei. Então ele foi separado, né? E aquela voz antes dizia para Samuel: ei, não olhe para a aparência. Quando os irmãos dele iam aparecendo um por um para Samuel, ele achava bonito, achava assim o tamanho e tudo mais, né? Mas a voz falou: não olhe para a aparência. Então foi que aí que Samuel ainda perguntou para Jessé: o senhor tem mais algum filho por aí? Porque esses aí, tá, mas eu precisava ver se tem mais, né? Então foi que falaram: tem um sim, que ele está lá no pasto, que como era o mais novo, né? Então, tem um, ele está lá para lá, cuidando das ovelhas lá. Então mandaram chamar. E foi aquele que veio a voz e disse: é este, você vai ungir este. Então, desde então, quando se passou mais tempo, o que aconteceu? Né? Sabemos a história aí, você que já lê a Bíblia, você conhece a história, entende. É o que aconteceu no decorrer do tempo, que Davi uma vez foi lá para saber notícia dos irmãos, onde estava tendo aquele dia digamos assim, de medo que os israelitas estavam enfrentando, porque ninguém tinha coragem de lutar com os filisteus por causa daquele grande gigante. Foi tanto que ele chegou lá do nada assim, ele queria saber a notícia dos irmãos, é isso que ele queria saber. Quando ele chegou, viu aquela muvuca, aquela multidão, né, reunidos cada um dos seus, né, a parte, enquanto os incircuncisos, como ele falava, né, aqueles lá dos filisteus estavam numa banda, os outros de Israel para cá. E ele chegou para os irmãos dele, né, conseguiu encontrar ali no meio da multidão. Sim, cadê? O que está acontecendo aqui? Ele ficou curioso, ele queria saber o que estava acontecendo. Aí os irmãos: mas olha, ninguém tem coragem de lutar, porque ele está lá, olha lá o que ele fala, olha lá, e olha o tamanho desse homem. Então todo mundo tinha medo, né? Eles tinham medo, eles estavam ali se sentindo já derrotados antes de lutar. Davi com aquele tamanho, ele disse: vou lutar com esse incircunciso. Quem é ele para falar do nome do nosso Deus? Quem é ele? Ele fica insultando, quem é ele para fazer isso? Vou lutar. Foi lá no rei Saul: senhor, quero que você me dê permissão para lutar. Então Saul viu o tamanho dele e falou: não, você não vai dar conta, né? E ficou lá indeciso, não quis deixar. E ele: quero lutar. Olha,
Lá eu já tenho experiência que lá onde eu cuido das minhas ovelhas, eu já matei urso que ia lá pegar as minhas ovelhas, as nossas ovelhas, eu já matei leão também. Então, enfim, ele já era treinado, ele tinha algum treinamento, mas Saul não queria, porque ele era pequeno de estatura. Então, resolveram deixar e vem com aquele roupão de soldado, o qual é pesado, o qual ele não estava acostumado, ele não se sentiu bem, mandou tirar aquela couraça toda. Não, eu vou do meu jeito mesmo. Tirou aquela couraça e fez o quê? Ele foi daquele jeito que ele era acostumado, com a funda. Então ele foi lutar com Golias. Chega lá em Golias. Golias olha para aquele menino e vai dando risada ainda. E aí ele fala: quem é você, né? E daí eles começam a conversar. Enquanto isso, Davi pega, vai ali, perto da beirada do riacho que tinha, pega 5 pedras. Ele tinha aquela funda. Quem não conhece funda, né? É um negócio assim, um pouco assim semelhante ao estilingue, mas não é estilingue, porque o estilingue a gente puxa assim e solta. E a funda é uma coisa que você põe a pedrinha ali na ponta assim e gira. Então na funda ele colocou a pedra e tac. Quando ele girou, e quando ele sentiu que estava na hora de soltar, ele vai e tá, e faz assim, e a pedra vai. E vai bem na fronte daquele gigante, e ele cai ao chão. Então, eu estou querendo contar essa história para dizer que muitas vezes tem pessoas que são inimigos da gente. Tem pessoas aí que têm inimigos, né? Sem saber. Aquele que já tirou proveito de você, né? Aquele que está querendo ter vantagem por cima de você. Então, sempre há um jeito de ter um inimigo. Então, o que acontece, muitas vezes, com o passar do tempo, acontece que aquela pessoa que é seu inimigo, aquela pessoa que ri da sua cara, aquela pessoa que de qualquer jeito procurou fazer algum mal para a sua vida, né? Muitas vezes depois vai vir as consequências. A casa vai cair para essa pessoa. A casa vai cair. A queda é grande, viu? Ninguém segura quando é para acontecer as consequências. A queda, a consequência daquilo que a pessoa está plantando na vida do outro. Às vezes a pessoa está lá de boa, trabalhando na casa dele, ou trabalhando em outro lugar. Vem alguém e começa a fazer mal a fulano, a ciclano. Quantas histórias temos visto aí? Quantas pessoas estão bem na sua tranquilidade e vem alguém e quer fazer mal para a pessoa do nada? Você já viu que muitas vezes, já viu tantos casos que têm acontecido de pessoas malignas querendo prejudicar o outro, por nada? Ou por ambição, por ciúme, por inveja, ou por algum outro motivo, porque simplesmente não tem simpatia. Aí, muitos deles vão lá e trama o mal contra a vida de alguém. E ainda fica rindo da sua cara, ainda fica rindo da cara da pessoa. Quando ele começa a ver que aquilo que ele fez para prejudicar fulano, ele está vendo que está dando certo ali. Ah, está dando certo, olha lá, né? E ainda fica lá. Mais para frente, no desenrolar do desfecho do tempo, né, que foi passando, aquele mesmo homem, o rei Saul, ele resolve muitas vezes, intenta contra a vida de Davi. Quantas vezes ele intentou contra a vida de Davi? Inclusive, uma das vezes, quando ele não estava bem de saúde dele, né, tanto físico como espiritual, uma vez ele estava na sua mente maldosa, Davi foi chamado lá para tocar. E ele, Davi então usa o que? Sua harpa para tocar. Só aí que Saul começava a se sentir melhor. Mas teve um dia que Saul estava tão revoltado que quando Davi chegou, ele pegou a lança, tocou no Davi. Davi teve que se esquivar, teve que se desviar da lança. E isso
Isso foi uma das primeiras dificuldades que Davi teve que enfrentar com o seu inimigo, né? Uma das primeiras dificuldades. Depois teve muitas outras. Teve muitas outras que Saul intentava sempre na vida, contra a vida de Davi. Sempre. E outra coisa, Davi teve oportunidade também de fazer a mesma coisa com ele. Mas Davi não sujou as mãos. Davi teve oportunidade quando ele entrou ali naquela caverna e ainda ele tirou uma prova, sabe como? Saul estava tão perto, o inimigo, né? O inimigo dele, de Davi, estava tão perto. Enquanto Saul estava lá procurando, estava lá naquela caverna, Davi já tinha escondido por ali, mas ele não sabia. Então, ele estava tão perto, Davi poderia ter tido aquela chance, se ele quisesse, acabar com a vida de Saul, mas não. O que ele fez? Ele pegou e cortou o pedaço do roupão que ele estava. Cortou um pedaço, tirou, sem que ele percebesse. Olha só, olha só. Aí tá bom, passou o tempo, depois ele teve prova. Olha aqui, ó, né? Muitas vezes o rei Saul tentou contra a vida de Davi. E Davi não fez nada. Passado mais algum tempo, então, você vê que a casa caiu para Saul. E foi grande a queda. Foi grande a queda. Inclusive os próprios filhos dele, um dos filhos que era muito amigo de Davi também, morreu. Morreu na batalha. Então foi feio a queda da família, né, dele, de Saul. E enfim, pessoal, então as pessoas muitas vezes são assim. As pessoas, eles querem fazer mal para o outro, sem o outro ter prejudicado. Davi não tinha feito nada para aquele homem, para ele ter tanta raiva dele. Davi não tinha feito nada para ele, mas mesmo assim ele tinha raiva. Deixa eu pegar um cafezinho, pessoal, aqui, ó. Quantos casos temos visto, pessoal, por aí, de pessoas que aproveitar da bondade do outro para apunhalar pelas costas? Quantas vezes as pessoas têm sofrido, né? Sofrido por causa de um parente mau, por causa de um filho mau, cruel, por causa de um empregado, por causa de um patrão mau, né? Existem pessoas cruéis, existem. O mundo é grande e tem muitas pessoas cruéis, né? Tem muitas pessoas que fazem mal. Então, de vez em quando, hora e outra, você vê, né? Fulano tem botado veneno na comida de fulano. Não é assim que a gente tem ouvido tanto? E às vezes por nada. Às vezes porque o outro quer roubar o dinheiro dele, às vezes porque está com ciúme, às vezes por causa disso. Itens e itens problemas. E às vezes o problema não é tão sério, simplesmente a pessoa quer fazer o mal para o outro. A conta chega para cada um. De algum jeito a pessoa vai colher, de algum jeito vai vir a consequência e a forma de colher para alguém. Então, seja através de alguma pessoa que vai vir para estar ali naquela consequência ali, ou através de outras coisas, os meios vai vir. Aquela semente do mal que foi semeada lá na frente, a colheita vai chegar de algum modo, seja através de qualquer uma coisa aí, vai chegar. Herodes, aquele mesmo que se sentia poderoso, aquele mesmo que se sentia, aquele que gostava de fazer mal para os cristãos, que matava, que pegou alguns dos discípulos, botou na prisão, outros mandava matar. Ele também mandou tirar a cabeça de João Batista, entre outros. Aquele mesmo. A casa caiu para ele.
E como foi? Como foi? Explica. Pois é. Não foi ninguém que foi lá tirar a vida dele, não. Não foi uma doença, não foi um acidente, não foi uma outra coisa. Fala lá que comido de bichos expirou. Então, pessoal, nada está encoberto. Existe um Deus que tudo vê. Pode passar tempo, pode passar anos. Os olhos do Senhor estão, né, estão em todo lugar observando tanto o justo como os injustos, tanto os bons quanto os maus. Mas a colheita chega. Tá entendendo? Às vezes pode demorar, às vezes aos nossos olhos, ai, mas a pessoa está lá rindo da minha cara, está fazendo tanto isso, está me judiando, está me prejudicando. O que mais falta para ele fazer contra mim, né? Tem pessoas que estão, às vezes, né, sofrendo, chorando, e o outro lá, a outra lá, fazendo maldade, rindo da sua cara. Calma, a conta vai chegar. Para aquele ou para aquela também. E aqui não vem ao caso se a pessoa tem status, se a pessoa é superior, se a pessoa é rico, bi, ou se a pessoa é tão pobre. Aqui não quer justificar nenhum nem outro. Porque muitas vezes quem é bom pode ser rico, pode ser pobre. Muitas vezes quem quer ser mal, seja rico, quer também seja pobre. Então, aqui não está querendo dizer daquele, mas é porque ele é rico, ele faz maldade. Tem pobre que faz maldade também. Está cheio de pobre fazendo maldade por aí, né? Inclusive, você sabe, né, das ruas por aí, você tem visto muitas pessoas aí se dizendo que são pobres, são vítimas da sociedade, prejudicando os outros, fazendo mal para os outros. Não tem? Pois tem. Eu não estou falando de posição, não estou falando de posição, né? Às vezes a gente fica falando, lembrando só dos ricos, dos poderosos, daqueles que, eles fazem porque são poderosos, fazem. Mas tem muitas pessoas pobres também. Pessoas aí, essa humildade aí não tem nada a ver, tá? Humilde de coração que estou falando. Aquele que não faz mal para ninguém, seja rico, seja pobre. Mas aquele que faz a maldade no coração. Não vamos achar e não vamos englobar só os poderosos, só os ricão, não. Tá? Porque está cheio de gente pobre que não é ruim, que não é bom, coisa nenhuma, é ruim, tem coração mau, fazendo mal para os outros. Tem. Sabe por quê? Porque é uma escolha que a pessoa, o ser humano faz. É o coração, jorge dentro do coração. Aquele coração que faz a vontade do Pai, aquele coração que busca andar nos caminhos da verdade, aquele coração que quer ser justo, não vai fazer maldade. Né? Mas aquele coração que faz a maldade, olha o que diz aqui em Provérbios, aqui, 15, 28. O coração do justo, está falando de quem é justo, não está falando de se ele foi rico, se ele foi poderoso, se ele é pobre, tá? Está falando disso não, está falando do coração. O coração do justo medita no que há de responder, tá? Mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Está entendendo aí? O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Então não está falando, porque ele é rico, se ele é pobre, não. Tá? Está falando do coração. Então fazer bondade ou maldade vem do coração, jorra daqui do coração. Né? Então, simples assim, quem colhe impiedade vai colher maldade. A maldade vai chegar para essa pessoa também. Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, deixa seu comentário também. E aí uma reflexão aí para cada um aí, ver o que está fazendo na sua vida. Qual dos lados você está? Do lado do que planta o quê? Você está plantando o quê, né? Então é isso aí, pessoal. Só uma reflexão para cada um de nós e tchau!